Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e na edição de hoje você vai ver os seguintes destaques. Cai número de ações trabalhistas no Maranhão, mas mutirões em varas do trabalho buscam conciliação entre patrões e empregados. Decisão da Justiça impede que empresas de ônibus aleguem reajuste salarial de funcionários para aumentar passagens. Aberta sindicância para apurar fuga de 2 detentos no presídio São Luís. IBGE divulga novos indicadores do saneamento básico no Maranhão. Na política, Estado vai sediar comando do Exército para as eleições. E veja também como foi a sabatina Guará com a candidata ao Senado Elisiane Gama. Agora, no Jornal da Guará. Um levantamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho apontou que houve uma queda de quase 50% no número de ações que trabalhadores ingressaram contra os empregadores desde que a reforma trabalhista foi aprovada no final do ano passado. No Maranhão, essa queda foi de 31%. Só que ainda assim, as varas de trabalho estão cheias de processos relativos a pendências entre patrões e empregados. E para desafogar esse trâmite, mutirões trabalhistas de processos que vêm se arrastando na justiça há quase uma década estão finalmente chegando a um acordo. Quem mostra pra gente é a repórter Mariana Dias. Essa assinatura representa para muitos trabalhadores um alívio que demorou anos para chegar. Trata-se de um acordo realizado entre empregados e empregador na 8ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E o slogan dessa semana é "Sempre há uma saída". O que nós pretendemos com isso? É disponibilizar o serviço judiciário para que as partes sejam chamadas a dialogarem e juntas construírem uma saída. Seja para aquele empregador que foi condenado e que deve pagar as obrigações trabalhistas, seja para aquele exequente, já que a maioria dos processos aqui já estão na fase de execução, ele possa conversar e chegar a um consenso e que eles consigam juntos conseguir, então, um acordo nesse processo. Nesse caso, tratava-se de um processo de ação coletiva que tramitava desde 2008 e que agora servidores estão conseguindo receber os valores acordados. As execuções estão sendo ajuizadas e, na maioria dos casos, após assinado pela juíza, o trabalhador já pode sacar o que ficou acordado. A semana foi criada para promover esse diálogo entre as partes e fazer propostas que resolvam os impasses judiciais. O Centro de Conciliação em São Luís presta serviço de solução alternativa de conflito e abrange todas as 7 varas do trabalho da capital. Os servidores do centro foram capacitados para atuarem como conciliadores e conduzem as audiências iniciais dos processos, que são supervisionados por um juiz do trabalho responsável pela homologação dos acordos. Nesse mutirão, o nosso principal objetivo são aqueles processos que já estão na fase de execução, ou seja, já tem uma sentença. No entanto, a justiça ainda não foi totalmente feita, uma vez que ela ainda não foi efetiva, ou seja, o reclamante, o exequente, ele ainda não recebeu o valor a que ele tem direito. As audiências de conciliação são de processos que, muitas vezes, estão há mais de 10 anos sendo tentado um acordo. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, entre dezembro do ano passado, quando foi aprovada a nova reforma trabalhista, a abril deste ano, houve uma redução de 48% de novas ações judiciais. Isso porque, segundo o especialista, o texto da reforma causa insegurança jurídica ao trabalhador. Infelizmente, o texto da reforma trabalhista trouxe essa punição ao reclamante que dá causa ao arquivamento do processo. Então, há uma possibilidade, pode acontecer, de um reclamante abrir um processo contra uma empresa e, ao final, a perícia dele dando negativa, ele vai pagar custos, vai pagar honorários periciais e ainda vai pagar honorários contratuais. Então, o advogado que atende um reclamante, um ex-funcionário para ajuizar um processo, ele termina ficando preocupado com o receio e faz uma gestão melhor do processo, e o advogado é sim o primeiro juiz da causa, e aí numa avaliação mais criteriosa ele recebe por ajuizar a reclamação trabalhista do processo contra a empresa.
E o Tribunal de Justiça do Maranhão confirmou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para ratificar uma decisão que vai agradar aos funcionários de empresas de ônibus e também aos 750 mil usuários do transporte coletivo de São Luís. A decisão desvinculou o reajuste salarial de funcionários de reajuste da tarifa de transporte coletivo. A decisão foi tomada a partir de um pedido do consórcio da empresa de transporte coletivo Ratrans. A Prefeitura de São Luís promoveu uma ação contra as empresas de transporte coletivo da cidade, pedindo a proibição destas empresas e também do Sindicato das Empresas de Transporte, o SET, em reajustar ou recompor a tarifa dos serviços prestados em decorrência do dissídio coletivo com os trabalhadores, ficando assim proibido o reajuste das passagens de ônibus quando a alegação for aumento dos salários dos trabalhadores. E essa decisão de primeira instância também ressaltou que, quando oferecerem suas propostas no processo licitatório, cada empresa ou consórcio já tinha conhecimento que o reajuste não poderia acontecer em um prazo inferior a 1 ano. 2 detentos escaparam do complexo penitenciário São Luís na manhã de hoje. Hildon Marques Lopes Conceição, de 21 anos, e Vitor Costa da Silva, de 30 anos, fugiram pela parte de trás do presídio. Ambos trabalhavam em uma das fábricas de bloco de concreto. Um procedimento administrativo já foi aberto na Corregedoria do Sistema Penitenciário e na Polícia Civil para apurar as circunstâncias da fuga. Veja agora um giro de notícias do que foi destaque nesta quarta-feira. A CAEMA providenciou o reparo da linha de transmissão do esgoto do Rio Pimenta, que se rompeu acidentalmente na Rua das Cegonhas, no Olho d'Água. Com o rompimento, um carro caiu no buraco e ficou parcialmente coberto pelo esgoto. Segundo a companhia, estão em execução na localidade adequações dos interceptores, que devem resolver o problema em definitivo. Por conta do rompimento, o trânsito no local precisou ser desviado. A Avenida dos Franceses foi palco de mais uma edição da campanha SOS Paz no Trânsito. A ação educativa faz parte da Semana Nacional de Trânsito. O trabalho de orientação foi direcionado a pedestres e motoristas próximo a escolas instaladas nessa localidade. Uma reunião entre quilombolas e a direção regional do INCRA foi realizada para definir as propostas de reivindicação de demarcação de terras de quilombo em municípios maranhenses. Os projetos apresentados vão ser discutidos em nível nacional para verificar a viabilidade da aplicação e a efetivação das reivindicações. Pequenas cidades e médias cidades também do interior que têm menor efetivo policial têm se tornado todo final de mês, quando sai o pagamento do funcionalismo público, o alvo predileto de quadrilhas que atacam as instituições financeiras e levam pânico aos moradores desses locais. No combate a essas quadrilhas, a polícia conseguiu desarticular, desde o começo deste ano, alguns bandos e, com isso, reduzir as estatísticas deste tipo de crime. Os dados do Departamento de Combate a Roubos a Instituições Financeiras são considerados relevantes em relação aos casos de assaltos a banco aqui no Maranhão. Segundo o levantamento, de janeiro a setembro deste ano, foram cumpridos 59 mandados de prisão e 4 quadrilhas desarticuladas. 22 armas de fogo foram apreendidas, incluindo fuzis, metralhadoras, escopetas e pistolas. Esse tipo de crime está reduzindo aqui no Maranhão. Diversamente do Brasil todo, grande parte do Brasil está tendo um aumento, aqui tem tido redução. E essa redução vem ocorrendo desde 2015 para cá. Esse ano está sendo dada continuidade a um trabalho do ano passado, que ano passado a gente cumpriu mais de 130 mandados. Ainda de acordo com o delegado, os números apontam para uma redução desse tipo de crime em todo o estado, que resultaram na captura de 43 pessoas. Ao todo, foram instaurados 17 inquéritos policiais e 10 pessoas indiciadas. E agora a gente está tendo um novo trabalho, que é o surgimento de novas quadrilhas que têm que ser identificadas e retiradas de circulação, que é o que tem ocorrido. Indicadores econômicos agora. Se ontem a bolsa, o dólar e o euro fecharam em alta, hoje fizeram um movimento contrário e tiveram redução. Veja os números.
O dólar caiu 0,43%, fechando o dia a R$ 4,12. A baixa do euro foi de 0,67%, cotação fechada em R$ 4,82. A Bolsa de Valores também caiu 0,19%, fechando o dia com movimentação de 78.168 pontos. E vem do interior do Maranhão, uma notícia que a gente não quer dar, que é triste, que é revoltante, né? Um homem foi preso suspeito de assassinar a própria mãe. O crime aconteceu na cidade de Alto Alegre do Pindaré, distante 347 quilômetros de São Luís. Antônio Vieira, de 49 anos, esfaqueou a mãe, identificada como Rosa Vieira do Nascimento, de 84 anos, que morreu no local. Antônio José Vieira foi encaminhado à delegacia do município de Santa Luzia do Tide, onde está preso e à disposição da Justiça. Veja a seguir, IBGE divulga indicadores do saneamento básico no país. Tem ainda os destaques do noticiário político com a Sabatina Guará, que é a candidata ao Senado Elisiane Gama, e a análise de Marcos Saldanha. É logo após o intervalo.